você que não me conhece, para você que é a primeira vez que tá aqui, no YouTube, primeira vez que tá aqui no Instagram, meu nome é Cibele Paranhos, eu sou fisioterapeuta, criadora do método GPS do Dry Needling, e hoje eu tenho um tema super sucesso que vai dar um mega upgrade no seu atendimento. Esse tema, gente, foi pedido lá no meu Instagram, tá? Uma aluna que fez essa solicitação, espero muito que ela esteja aqui, que possa ver todo o conteúdo preparado para ela. E hoje eu vou falar do músculo temporal, fazer as suas correlações, tá? Com relação a dor de cabeça, como que a gente vai entender, como que esse paciente vai chegar, o que que ele vai apresentar. Então eu vou fazer essas correlações e vou falar também dos olhos. O que que os olhos podem revelar para vocês, o que que os olhos têm a ver com essa cadeia lesional, o que que tem a ver com essa dor de cabeça. Então vai ser algo super completo e super bacana para você que deseja gerar resultado no seu atendimento desde o primeiro atendimento. Gente, quando a gente fala de dor de cabeça, é algo que a gente tem paciente o tempo inteiro, né? Geralmente, de acordo com a minha prática clínica e experiência de vida, pelo menos uma vez na vida, essa pessoa, esse indivíduo, essa criatura vai apresentar um tipo de dor de cabeça. Então, seja ela de grande magnitude ou não. Então é algo extremamente importante para a gente estar ali entendendo o que que acontece. E como eu digo sempre, o universo sempre conspira e envia no dia, na semana da live que antecede a live, algum paciente em crise. Então ontem, por exemplo, eu recebi uma paciente que chegou com dor de cabeça e isso acaba gerando mais interesse para o estudo e direcionamento. Então, para você que está aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o momento da gente falar do músculo temporal. O que que é, gente, essa tensão no músculo temporal? Só que antes, para você entender o que é essa tensão, o que está fazendo parte desse processo, você precisa entender de verdade o que é o músculo temporal. Beleza? Porque senão começa a gerar uma confusão na sua avaliação e você começa a ficar perdido e aí você perde munição para poder gerar o que? Resultado. Então, dor de cabeça, inclusive aqui neste canal do YouTube já tem vários vídeos onde eu falo do tipo de dor de cabeça, como que você vai direcionar, o que que você vai avaliar. Então, se você ainda não viu, corre e veja os outros vídeos aqui deste canal, porque é o canal mais completo de diagnóstico diferencial e Dry Needling que você possa imaginar que existe. Já aproveita e aperta aí no Balagandã da Paranhos, que é o sininho para que você dê o seu joinha. Vamos lá! Então, gente, o músculo temporal, que é o músculo que a gente vai trabalhar hoje, é um músculo extremamente importante, porque ele está em contato com várias estruturas ósseas. Então ele está em contato com o zigomático, ele está em contato com o frontal, o parietal, o occipital, né? O esfenoide. Então é uma área de grande transição que a gente tem aí nessa localização. E por que que a gente precisa estar atento para essa criatura? Por que que é tão importante que eu avalie, que eu direcione a minha atenção para o músculo temporal? Veja bem, o músculo temporal ele tem 3 feixes. Ele tem um feixe anterior, bem próximo dos olhos, ele tem um feixe médio que está aqui, ó, no ápice da nossa orelha, e ele tem um ápice posterior. E ele é extremamente importante para a participação do fechamento da mandíbula. Para tudo que a gente já teve aula aqui disso, já teve vídeo falando disso, que aumentou o número de pessoas com tensão na TM, com dor na mastigação, com dificuldade na fala, com dificuldade de deglutir durante a pandemia. Então, por isso que você precisa estar atento para avaliar o músculo temporal, para direcionar a sua atenção para ele. E aí, diante dessas 3 fibras, o que vai acontecer? Se a função dele é fechar a mandíbula,
você tem fibras específicas que vão trabalhar nesse processo e que vai te ajudar a economizar tempo. E se você economiza tempo, você gera resultado, porque você vai no atalho. E é tudo que a gente quer. Observe como na nossa vida a gente costuma ver uma série, costuma ler um livro, se um amigo indicar. A gente costuma fazer um curso, porque isso é o atalho. Nós amamos atalhos. Nós gostamos de neurônio espelho, nós gostamos de alguém que te diga, que te dê a certeza de que você não vai perder tempo se você investir o seu tempo naquele estudo, naquela leitura, naquele filme, naquele vídeo. Não é verdade? Então, e eu vou te dizer exatamente quem é que faz isso. As fibras médias, gente, elas retraem a mandíbula e quando agem unilateral, o que ela vai fazer? Ela faz o lado da contração, então ela mantém. E aí, se esse meu paciente não tem uma boa ativação, eu posso ter um lado mais ativo, um lado de maior retração e dificultando essa função, inclusive, da ATM, da mandíbula, né? Para que a gente possa avaliar. Mas Paranhos, você inclusive já falou aqui em aula que este músculo não seria um dos principais que eu devo ir e que não é só ele que eu devo tratar para dor de cabeça e para disfunção temporomandibular, correto? Corretíssimo. Mas você precisa entender que essa função de fechamento pode estar gerando um apertamento e dificultando toda a vascularização e dificultando inclusive a ação da artéria temporal que aqui está. E aí, quando você entende esse processo, você começa a fazer técnicas com o objetivo de liberar. Então, eu tenho um paciente que chegou para mim com dor de cabeça, que vem falando de um quadro de dor de cabeça e que você deseja muito ter um resultado nesse paciente. Onde que você deve ir? Uma pergunta específica. Você tem sentido dificuldade na sua mastigação, abrir a boca, escovar os dentes, sorrir, deglutir? Como que está esse processo? Nossa, Paranhos, eu tenho sentido realmente dificuldade na abertura de boca. Opa, na abertura de boca, quem é que eu tenho? Eu tenho músculo temporal, eu tenho músculo masseter. Então esses dois músculos estão gritando para você diante desse processo. E se eu tenho esse fechamento, se eu tenho esse apertamento, o que vai acontecer? Muita possibilidade de dor de cabeça. E aí a gente vai entendendo esse processo que eu vou falar daqui a pouquinho, mais ao decorrer da live, a importância inclusive da língua e dos olhos diante desse processo da avaliação que você vai fazer, tá? De forma muito direta para que você gere resultado e qual fibra você deve trabalhar. Então, gente, os fisioterapeutas, nós acabamos misturando muito isso e a gente acaba não tendo uma avaliação precisa, direcionada e acaba se perdendo nesse processo e não gera resultado. Então, quando você tem um GPS, você traz celeridade no processo, porque opa, tem dor de cabeça, esse paciente apresentou essa dificuldade de abertura de boca, de mastigação, de mordida, de deglutição, isso pode estar acontecendo e eu vou começar tratando junto, nesse mesmo momento, o músculo temporal e o músculo masseter. Então pegue aí agora, para você que está aí no Instagram ao vivo, nesse momento, almoçando com a Paranhos, e para você que está aí no YouTube, ó, pega aqui no ápice da sua orelha e vem fazendo a palpação com a polpa dos seus dedos. Vem fazendo a palpação aqui comigo. Observe se você não tem vários pontos de tensão. E se não tem zonas em que são, olha aqui, meu Deus, minhas fibras médias do lado esquerdo estão completamente rígidas, vou agulhar daqui a pouquinho. Isso, gente, vai gerando grande retração. Agora vem aqui no seu masseter, veja se tem tensão. Observe como geralmente tem bastante tensão aqui acontecendo. E aí, mais um músculo que pode estar envolvido em todo esse processo de tensão é o digástrico posterior, porque a sua barriga vai para onde? Para o processo mastoide. Ai, meu Deus! Meu celular voou. Gente, tô viva! Foi o celular que caiu. Ainda bem que
Vocês viram? Mico ao vivo. Mico. Meu Deus do céu. O negócio voou, minha gente. Tá todo mundo aqui ainda? Apesar do susto, o coração foi lá no pé. Estou bem. Galera do YouTube, voltei. Corta isso aí, povo da edição. Eu tava falando do digástrico posterior com sua correlação na mastoide. A mastoide é uma parte que a gente tem da estrutura do osso temporal. Então essa área, geralmente, ela entra em tensão junto. E aí você tem um apertamento, você tem um desgaste. E todas as vezes que eu vou avaliar essa dor de cabeça do meu paciente, eu abro a boca, eu vejo a língua. Se a língua desse paciente tem marcadores de dente, pode ser que um lado do dente esteja mais marcante que o outro. Então, quando eu faço a abertura, que eu coloco a língua para fora, eu avalio se tem marcação dos dentes, se tem desgaste desses dentes, se tem alguma fissura no dente. Se esse fechamento ele acontece igual, eu começo a avaliar diante desse processo. E aí é que vai direcionar para a gente toda a especificidade do que a gente procura. Na verdade, se eu consigo avaliar legal, se eu já estou entendendo o que as fibras anteriores, médias, posteriores do temporal vão me apresentar, eu já consigo me direcionar muito bacana e saber, poxa, isso é uma oportunidade. E quando que isso virou a chave para mim, gente? Quando eu comecei a me debruçar verdadeiramente sobre os músculos. Olha lá, vai o celular andando de novo aqui, viu, gente? Quase ele voa de novo aqui. Quando eu comecei a me debruçar sobre a musculatura e muito me inspirei nos livros da Jeanette Trevell, em que eu comecei a entender o que esse ponto gatilho poderia gerar. Então a Jeanette veio aqui e inseriu substância salina na musculatura. Essa substância salina, ela era capaz de dizer onde que aquele ponto de tensão poderia gerar dor. E aí, olha só, isso em 1940, eles começaram a ver que o músculo temporal, ele gera uma dor nos dentes anteriores. E também uma relação de projeção de dor, e que isso estaria associado a essa mastigação, a essa retração, né, essa alteração em que o paciente pode estar envolvido da sua disfunção. E aí, peraí que eu tô só abrindo aqui, que na queda eu bati a mão, fechei tudo aqui, que eu fiz um roteirinho aqui para poder não me perder, tá? E aí é que a gente vai começando a entender esse processo e direcionar o nosso atendimento. Então, chegou um paciente com dor de cabeça, qual é a sua frequência de dor de cabeça? Você fez alguma cirurgia na boca? Por quê, gente? Se eu tenho uma retração, se eu tenho uma colocação, e para paciente, minha gente, implante não é cirurgia, viu? Implante não é cirurgia. Então, de forma muito rotineira, eu acabo sempre perguntando: fez implante? Extraiu algum dente, né? Usa algum auxiliar na mastigação, enfim. E eu tenho que ir muito mais profundo, porque se houver qualquer tipo de alteração nessa mastigação do paciente, isso vai alterar muito. E vai alterar num processo como um todo. Sim, criatura, porque se esse paciente tem uma retração e ele começou a utilizar mais de um lado a musculatura da mastigação, o que vai acontecer? A língua pode perder sua função também. E o que vai acontecer com a língua, gente? A língua, ela toca no palato duro e nesse momento a mandíbula é fixada. O palato mole é elevado e vai ocluir a orofaringe para que aquele alimento não vá para o local incorreto. Então, se eu vejo que tem tensão nessa língua e que essa língua não está fazendo toque no palato duro, empurrando o bolo alimentar neste ângulo específico, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer uma deglutição eficiente, tá? E isso vai gerar vários problemas para o meu paciente. Um desses problemas pode ser um quadro de disfagia, pode ser um quadro de dor também.
Então isso tudo pode estar associado a esse processo que pode estar começando lá no ponto gatilho do temporal, junto com uma seta, alterando de gástrico e assim alterando várias funções dos nossos pacientes. Beleza? Deixa eu só pegar aqui que agora eu consegui abrir. E isso, gente, é muito interessante, porque ontem chegou uma paciente aqui cursando. Qual era a queixa dela, Sibeli? Era uma dor na lombar. E dessa dor da lombar, eu perguntei, era dor na área da vagina. Olha só que interessante. Dor na área da vagina. Posso repetir os movimentos da língua? Posso sim. É que eu tô com medo do celular cair, gente, que ele voou aqui do negócio. E essa dor na vagina era algo assim muito louco. Ela tinha uma relação de endometriose, tinha uma retração, retirou pedaço de intestino, retirou a tireoide. E nesse momento que ela foi falando dessa dor na vagina, e eu perguntei, né, se tinha alguma alteração hormonal, aparentemente não. E ela falou assim, olha, mas eu tenho uma dor de cabeça e neste momento eu estou com dor de cabeça. E aí eu falei, vamos lá, vamos avaliar quais musculaturas, onde é essa dor? Ela falou, vem pro dente e vem aqui acima da sobrancelha. Eu falei, opa, músculo temporal, Deus não falha. E sempre na semana de live, né, minha gente, vem uma história daquilo que eu vou falar. E aí, quando eu peguei nessa estrutura, estava completamente sensível, completamente dolorosa. E aí foi que eu perguntei, abre a boca. Peguei o paquímetro, vi que estava completamente fechada a criatura. Então, ela, nossa, eu tô tendo desgaste, eu uso plaquinha. Então, mas Sibeli, a dor dela era de onde? Era na vagina. E por que diacho você foi perguntar da dor de cabeça? Porque o nosso corpo, gente, ele tá completamente interligado. E existe algo chamado de dura mater. A dura mater é um fiozinho que sai lá do sacro e se liga lá no occipital. Gente, vou tirar vocês daqui porque vai cair do pedestal. E aí, gente, o que acontece? E aí eu comecei a observar isso, porque se eu sei que existe essa conexão, que existe essa alteração, né, que pode acontecer aí com o meu paciente, o que eu começo a ver? Eu começo a entender que tudo está ligado, inclusive os olhos. Vocês sabiam que o nervo óptico, ele está embanhado, envolvido pela dura mater? Ou seja, por membranas que fazem parte do corpo. E que se ele teve uma queda, por exemplo, sobre o sacro há anos atrás, há dias atrás, há semanas atrás, e que isso pode estar repercutindo até hoje nessa alteração ocular, nessa alteração de tensão, e que isso tudo pode estar envolvido. E aí eu comecei, olha só, a queixa dela era na vagina. Eu comecei agulhando o músculo temporal, depois eu vim para os olhos. O que tem nos olhos? Tem a fáscia de bulbe, que tá ali, ó, contraída, retraída. Então, se esse paciente ele tem uma tensão de masseter, ele tem uma tensão na maxila, essa tensão na maxila pode gerar uma tensão de vômer, etimoide, esfenoide, tá? E isso pode gerar uma retração, uma dificuldade, uma alteração visual para o meu paciente. E aí eu preciso estar atenta, eu preciso estar ligada em que tudo isso... Eu olhei aqui, depois vim nos olhos, fiz uma técnica suave nos olhos, vi quais eram, se a retração dela era uma retração muscular ou uma alteração de nervo, era uma retração muscular, fiz técnica muscular e depois eu fui para a lombar dela. Então, cheguei na fáscia sacro-reto-gênito-vésico-púbica para tratar o ardor que ela sentia na vagina e no ânus. Caraca, Sibeli, a live era de temporal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode e você deve enxergar a criatura como um todo.
que você precisa entender quais são os atalhos para se chegar num campo de resolução melhor para a dor do seu paciente. E que você precisa ter as ferramentas adequadas. Então, o que foi que aconteceu? Eu agulhei o músculo temporal, agulhei o músculo masseter, fiz uma técnica no olho, fui para a área do abdômen, liberei a área que faz contato com vagina e ânus, o paciente saiu sem dor de cabeça, tá? E fiz outras técnicas aí internas na vagina para poder liberar isso aí da fisioterapia pélvica, para poder gerar um equilíbrio melhor para minha paciente. Então, olha só que pulo do gato. Se essa paciente começou a chegar para você com sensibilidade nos dentes, dor nos dentes e que foi ao dentista e que não apresentou nada, que a dor de cabeça ainda continua, você precisa liberar o músculo temporal, porque ele auxilia no fechamento. E você também precisa liberar o músculo masseter, o músculo digástrico, principalmente o posterior, que gera uma alavanca muito mais importante, muito mais precisa. Gente, eu tô falando o atalho. E foi por isso que eu criei no meu curso online um GPS, onde eu coloquei, tô acabando de escrever, uma parte já foi, onde eu coloquei cada disfunção, pubalgia, vaginismo, constipação intestinal, cada área, quais são os músculos que os meus alunos devem trabalhar de forma resumida. Porque, gente, não adianta eu passar tudo isso, dar tudo isso e esses alunos não colocarem em prática, né? Eles precisam colocar a mão na massa, eles precisam vivenciar esse direcionamento. Então, para você que tá aí, que já tem um curso de agulhamento, faça esse GPS que eu tô te dando, vai nesses músculos que você vai conseguir gerar muito mais resultado com o seu paciente, beleza? É surreal a diferença entre essas proporções. Agora, relembrando aqui, minha queridíssima aluna, que foi em homenagem a ela, inclusive, o tema da live de hoje, tá? O que acontece? Quando você está num processo de deglutição, Cláudia, a ponta da língua, ela toca no palato duro para gerar um movimento de empurrar o bolo alimentar, aquele que você já mastigou, certo? E aí você tem a mandíbula fixada, observe que quando você está deglutindo, você não está de boca aberta, você está de boca fechada, mastigou, e aí tem um movimento da ponta da língua no palato duro, empurrando esse bolo alimentar, tá? A mandíbula é fixada, o palato mole é elevado, então o palato mole ele eleva para ocluir a área de nasofaringe e fazer a abertura dos istmos e passagem específica dos alimentos. E quando você tem isso acontecendo, ou seja, uma língua funcional, tudo ok, você previne, você não vai ter, né, por causas mecânicas da mastigação e boca, um refluxo de alimento até a nasofaringe. Mas o refluxo, existem várias possibilidades e várias coisas que estão associadas. Então não é apenas a língua. Eu venho falando muito sobre isso porque às vezes a gente acha que é só tratar o estômago, é só tratar a inervação para melhorar, e não é, tá? Então aí foi um movimento bem bonitinho dessa zona, dessa área correlacionada com a estrutura alimentar. Então sim, é um grande músculo para ser trabalhado em casos de dor de cabeça. Ele está geralmente muito envolvido com tensões na ATM, e quando você trabalha os músculos que eu falei aqui do atalho, você consegue ter um excelente resultado. Tudo bem? E aí, que sempre me perguntam, né? Qual a técnica que você utiliza para liberar essa musculatura? A técnica que eu utilizo, por alguns motivos, é o dry needling. Primeiro, custo-benefício. O custo é muito baixo, eu incluo no meu atendimento tranquilamente. E tem uma redução de dor e relaxamento da estrutura de 1 minuto. Então, por isso que eu utilizo. Esse é o benefício, tá? De utilizar o dry needling no caso de tensão do músculo temporal associada a uma dor de cabeça, uma alteração de ATM.
Tudo bem? Faltando alguns minutos, vou abrir aqui para pergunta. Tem alguém com pergunta aí que queira me fazer? Para você do YouTube, comenta aqui embaixo, faz a sua pergunta. Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal, porque tem muito conhecimento aqui para você. Cláudia, ficou claro? Ficou clara a explicação do movimento aí da língua? Ótimo. A conexão dos olhos com a dura mater, Cláudia, é a seguinte. A pergunta aqui, qual a conexão dos olhos com a dura mater? O canal óptico, o nervo óptico, ele está envolvido pela dura mater. Então, se você tem qualquer zona em tensão que faça contato com a dura mater, exemplo, se esse paciente tomou uma queda e ele bateu o sacro cóccix no chão, essa é uma zona que pode chegar em tensão até o nervo óptico, porque o nervo óptico ele está embanhado na dura mater, tá? Então, essa zona de reflexos de disfunção ela é muito ampla. E aí, para que você gere um resultado super bacana e permanente de tratamento nos olhos, ou seja, se esse paciente tem um desvio medial, tem um desvio lateral, convergente ou divergente, você deve estar avaliando desde o sacro cóccix, porque aí você vai conseguir gerar uma resposta mais específica e duradoura para o seu paciente. Ok? Essa é a principal correlação. Ficou super claro, ótimo. Entendeu, Cláudia, essa relação agora dos olhos com a dura mater? Então, se você vai lá e passa um exercício para sua paciente, né, com a canetinha aqui, ó, olha aqui, sem mexer a cervical. E se ele passa, você fez uma energia muscular no reto medial, reto lateral, oblíquo superior, oblíquo inferior, mas essa causa da retração da dura mater que está influenciando esse nervo óptico vem da lombar, você precisa tratar e liberar a lombar e o sacro cóccix. Ok? Eita, Nossa Senhora, 2 horas. 2 horas, meu povo, a agenda está daquele jeito. Tô acabando de olhar aqui minha agenda. Gente, por que minha mãe saiu daqui? Ok, meus amores? Ótimo. Então, muito obrigada pela companhia do almoço de hoje. Hoje dia super mega corrido, mas adorei, como sempre, estar aqui com vocês. Aproveita, vou fazer uma pose aqui bonitinha, melhorzinha para vocês fazerem um print, porque de verdade, às vezes eu saio uma miséria. Faz um print e me marca no seu Instagram para que seus colegas fisioterapeutas possam ter acesso a conteúdo gratuito de qualidade toda quarta-feira e acabe conhecendo aqui o meu Instagram e o meu YouTube, o meu canal lá no YouTube. Tá bom? Um beijo enorme, muito prazer estar com todos vocês aqui. Não vi quem tava chegando, porque esse negócio de 2 câmeras a pessoa fica louca. Mas é sempre muito bom ver vocês aqui, tá certo? Um beijo!